Olá, boa noite, pessoal. Vamos entrando, sejam bem-vindos. Natália, Priscila, sejam bem-vindas. Eliane, oba! Que bom, pessoal. Olha, aqui uma live sem agenda. E fico feliz que vocês compareçam, né? Um momento importante, esse mês tão significativo, mês de maio. Eu estou aqui em confinamento, estou com Covid, quase saindo da minha quarentena, pessoal. Fiquei aqui confinada esses dias, praticamente toda a família pegou, né? E eu fui a última. Então, nesses dias aqui de quarentena, né, de resguardo, eu havia me comprometido de disponibilizar a vocês lives com mais frequências. Por quê? Porque nós estamos aí com um grupo grande de pacientes aí, né, em pleno movimento de saída, né, da dependência, parando de fumar. Fazer uma apresentação rápida aqui ainda para aqueles que chegarem e ainda não me conhecem ou vão assistir esse vídeo depois, né? Boa noite, então, nessa noite de sexta, uma sexta-feira fria, gostosa, né? Acendi sozinha a lareira lá, na verdade, não tá muito bem não, tô achando que vai apagar, porque o papel de acender aqui é dos homens da casa, sou meio tranquila quanto a isso, mas fui lá e acendi, mas tô olhando aqui que tá meio, não sei. Tá bom, pessoal, mas é isso, olha, hoje uma live aqui sem agenda, mas de grande importância, especialmente para vocês, né? Eu apresentando aqui novamente, eu sou a doutora Andréa e a minha área é tratamento do tabagismo, não é? Tratamento do tabagismo. E este segmento da saúde tem novidades, esse segmento da saúde tem agora uma metodologia já, né? Toda no formato online, olha que coisa boa. Hoje tô percebendo que eu tô um pouco lenta, mas acho que é por conta do Covid, vocês não reparem. Mas essa questão de falar sobre a metodologia online, né? O tratamento online para parar de fumar, que veio, na verdade, se tornar aí a solução para tantas pessoas necessitadas de ajuda, não é mesmo? Então, hoje mesmo eu coloquei ali nos meus stories, comentando um pouco sobre a reação das pessoas, né? Vou falar um pouquinho sobre isso. Não fiz script aqui para essa live, pessoal. E vou falar um pouco sobre isso porque é muito interessante as pessoas saberem isso, né? Porque eu creio assim que nós estamos num momento, né? Como eu comentei, né? Estamos em 2022 e o comportamento de muitas pessoas em relação a essa questão do tratamento do tabagismo ainda está lá atrás. E as pessoas estão ainda muito defasadas em relação a esse entendimento do que existe neste segmento da saúde, não é? Essa questão do tratamento para parar de fumar ainda é algo que para muitas pessoas é uma surpresa, é algo estranho, causa estranhamento. As pessoas acham desnecessário. Eu falei que eu não acendi direito a lareira e não acendi mesmo, porque já apagou. Que é isso? Mas tá bom. Então, pessoal, é isso. As pessoas não consideram essa especialidade uma necessidade, porque não consideram o tabagismo como sendo uma doença tratável e muito bem tratável. As pessoas não consideram, por isso muitos fumantes estão aí presos à dependência há muitos anos na vida e se sentindo totalmente incapazes, achando que são casos perdidos, que não tem jeito, que não tem solução, porque já tentou isso, já tentou aquilo, mas não tentou fazer o que precisaria ser feito da forma certa, do jeito certo, no momento certo.
Por isso não deu certo, e por isso foi sofrido, e por isso as pessoas acabam desanimando e se desacreditando, não é mesmo? Então, por conta dessa falta de identificação. Então, nós precisamos avançar isso, irmos à frente, não é? Primeiramente entendendo e reconhecendo que é sim uma doença para a qual existe sim tratamento, né? Eliane, fiz o tratamento com você, doutora, que legal, e parei de fumar há 15... eu não acredito que é Eliane. Eliane, vou te chamar aqui agora. Não sei se você vai querer entrar, mas vamos marcar um ao vivo com você. Gente, parei tudo aqui agora. Eliane fez o tratamento comigo e parou há 15 anos. Vou parar aqui no teu comentário, Não 15 dias, pessoal. 15 anos, não é? E olha aqui, e tá aqui. Seja muito bem-vinda aqui na minha live, Eliane. Que alegria, viu? Uma imensa alegria. Depois eu vou fazer um convite especial para uma live com você, porque precisamos, né? Precisamos trazer isso à tona, precisamos falar para as pessoas. Por quê? Porque as pessoas não sabem. E olha, quem é esperto já sabe há 15 anos, hein? Já parou há 15 anos comigo, ou seja, já identificou a necessidade há 15 anos atrás. Então, imaginem só, a Eliane já está há 15 anos sem fumar. Vamos fazer uma continha básica. A Eliane já deve ter feito várias, né? Vamos imaginar quanto a Eliane deixou de fumar porque resolveu receber um tratamento. Parar de fumar num formato inteligente. Não é? Vamos fazer uma conta, pessoal. Há 15 anos significa que hoje ela já sai totalmente do grupo de risco. As chances de uma doença séria em relação à questão do tabagismo, para ela já se iguala de uma pessoa que nunca fumou. Olha que maravilha! E tendo parado de fumar há 15 anos atrás, com certeza a Eliane já ganhou de 5 a 10 anos a mais na vida dela. Então, isso é pouca coisa? Não, isso é muita coisa. É muita coisa. Eliane, obrigada pela tua participação. Fica por aqui, porque as pessoas precisam saber disso, né? Dá um like aqui, uma curtida, amei. Então é isso. Obrigada a você por ter confiado na metodologia. E agora, Eliane, o meu trabalho agora a Eliane fez comigo presencialmente. Então, há 4 anos, eu estou disponibilizando essa mesma metodologia no formato online. E as pessoas estão parando de fumar no formato online. Não é? E há 4 anos atrás, eu nem imaginava que um dia teríamos pandemia, que seria tão necessário tudo aquilo que eu organizei, que eu formatei há 4 anos atrás, e que eu quis primeiro testar, e ali fui, né, fazendo um manejo com os meus pacientes, detalhadamente. Então, um trabalho que foi tão minucioso. E, pessoal, como tem sido isso útil agora para tantas pessoas necessitadas. Quantas pessoas me falam, doutora, se não fosse neste formato, eu não teria a mínima condição. Não teria condições de ir, porque agora ninguém vai, né? Agora tudo acontece online e mais do que nunca, não é? Essa metodologia, pessoal, ainda tô com a garganta um pouco ruim, não repare. Mais do que nunca essa metodologia se faz super necessária, urgente para muitas pessoas, né? Urgente. Por que urgente? Porque, pessoal, temos aí muitas pessoas que estão em pleno tratamento, pessoas que estão aí realmente acometidas por doenças, já em estados assim avançados, estágios, né, avançados, doenças decorrentes do tabagismo, somadas a complicações aí nesse período todo aí de Covid, muitas coisas acontecendo e pessoas precisando aí dar conta de uma restauração dessa saúde, não é? Se o fumante, por si só, sem pandemia, sem problemas, sem outros problemas, só com o tabagismo,
ele já está sujeito a inúmeras complicações de saúde, pois está, nós sabemos. Façam ideia agora com essa questão toda de Covid. Olha, pessoal, essa semana que eu fiquei, então assim, eu já havia pego, né, Covid o ano passado e tomei uma vacina e tive, né, a doença tendo tomado a vacina. Não sabia que o resultado havia sido negativo, mas eu já estava positivada e não sabia. Felizmente, correu tudo bem. Mas, agora, né, passei pela experiência novamente, e aí essa quarentena. Então, muitas coisas vão passando na mente da gente, não é? E eu sempre comento com os meus pacientes o seguinte, quando nós falamos, todo profissional da saúde, né, de todos os segmentos, todos os profissionais que vêm aqui para as redes sociais, que dão a cara, né, dão a cara para bater, né, porque na verdade é isso que nós fazemos, né, abrimos aqui ao vivo e estamos aqui, dando a cara, não é para bater não, dando a cara porque queremos mostrar, queremos falar sobre saúde, sobre vida, sobre o que é possível ser feito, sobre o que nós estamos fazendo literalmente mão na massa, não sobre algo que estamos criando agora, inventando agora, o que eu vou fazer então na internet na pandemia, o que eu vou inventar então de produto para eu vender na internet. Não estou falando disso, estou falando de algo que quando foi criado para a internet, na internet, para ser online, ainda não havia nada disso, não é? E foi desenvolvido para facilitar a vida daqueles pacientes que já vinham de longe, de outros lugares, para receber essa metodologia no formato presencial, não é? E aí, por isso, eu desenvolvi no formato online, na intenção de atingir muito mais pessoas, obviamente, né? Esse é o desejo para que muitas pessoas tenham acesso à metodologia como de fato tem. Mas o que eu quero dizer a vocês é que é necessário as pessoas entenderem, eu falo nesse tempo de resguardo, quando nós não estamos bem de saúde, pessoal, quando temos aí dor de cabeça, quando temos esses desconfortos que são nada, né, são mínimos na verdade, né, mas que já nos tiram do eixo, nos tiram da cena, nos tiram da vida, do cotidiano, né, nos derrubam numa cama. Não temos vontade de fazer as coisas, queremos ficar no sofá, queremos ficar descansando, temos que descansar, temos que dar um para tudo. Por quê? Porque não estamos nos sentindo bem. E quando não estamos nos sentindo bem, a vida perde, né? É como se a vida perdesse, né? A cor. Por quê? Porque a falta da saúde faz isso, né? Torna tudo mais cinza, torna tudo mais pesado, tudo preocupante, aquela preocupação que bate, né? Será que vai correr tudo bem? O que será que vai acontecer? Então surge insegurança, surge o medo. E mesmo quando são questões temporárias que nós estamos passando, não é? Questões que nós temos a confiança de que irão passar rapidamente. Quando eu tive dengue, sofri muito com a dengue. Nossa, a dengue é algo que me assusta muito porque muitas dores, né? A dengue, por isso que o nome é quebra-ossos, porque eu entendi bem quando eu vi que o nome da dengue era quebra-ossos, porque eu sentia as minhas pernas como se fosse facas entrando no meu fêmur, porque eu tinha tanta dor na perna que eu tinha que dormir na cama, eu sentada, meu marido, quantas noites ele me via sentada massageando assim a minha coxa, massageando as pernas, que eu não aguentava de dor no meu fêmur, no osso, doía o osso, e não podia tomar medicamento, né, porque na dengue é pouca coisa que pode usar, e o que a gente usa parece que não faz efeito, e muita dor, e febre, e cabeça pesada. Então dengue não é bolinho, né, por isso vai aqui também meu recado. Pessoal, temos que usar repelente aqui, ó, eu tô aqui sempre uso, né, não vou fazer propaganda aqui, mas ó, vivo espirrando porque tem, né, tem pernilongo, por mais que a gente cuide, mas eu tenho muito medo de dengue. E
Bom, mas enfim, tô falando de que quando não estamos bem, quando não estamos nos sentindo bem, com plena disposição, tudo fica cinza, né? E o isolamento também é uma coisa tão, né? O isolamento, essa coisa de, né? Primeiro, a minha família foi tendo todo mundo, então cada um vai se isolando. Como o isolamento é ruim, né? A pessoa que está isolada, né? A sensação, nossa, não pode, não queremos contaminar ninguém. É muito ruim, né? E aí o que acontece? Tudo isso para refletir o seguinte: quando a gente já começa a melhorar, quando nós começamos a melhorar, e hoje eu já estou praticamente já estou saindo, né? Ainda tão, mas praticamente já, né? Amanhã será o último dia. Então, o que acontece? Que daí já vem um ânimo. Um ânimo de fazer as coisas, já não vem aquela dor forte, e aí já dá vontade de ir realizando as coisas. Embora eu não tenha parado com as coisas, mas aí já renova o ânimo. Tudo isso para dizer a vocês o seguinte, pessoal. Mesmo quando sabemos e quando não estamos bem, de uma forma temporária, é tão triste. A falta da saúde é muito ruim. Nós desejamos saúde, nós queremos saúde. Então, quando somos acometidos por algo que não conseguimos evitar, aconteceu, mesmo cuidando, aconteceu, nós vamos às vias de fato e vamos enfrentar e vamos fazer e vamos passar por tudo que tivermos que passar. Mas quando saímos é uma alegria. Como é bom saber que podemos sair, né? E como é bom saber que também, se saímos bem, é porque estamos em boas condições, não é? Que temos condições de resistir a essa ou aquela doença, porque estamos cuidando do nosso organismo, estamos cuidando da nossa saúde, estamos fazendo a lição de casa, né? Então, aí vem o quê? É óbvio, mesmo fazendo tudo isso, estamos correndo riscos? Estamos sujeitos a tudo. Todos nós temos os nossos medos. Não existe uma pessoa que está totalmente isenta, que está livre de riscos. Todos nós estamos na chuva, pessoal. Todos estamos na chuva, sujeitos a nos molharmos, no sentido de que estamos correndo riscos a qualquer momento de qualquer coisa acontecer. Ninguém está livre, mas acontece que quando existe uma liberdade que nós temos condições de fazer escolhas. Só que eu quero que vocês entendam o seguinte: até mesmo as escolhas que nós podemos fazer, muitas vezes, porque fizemos algumas escolhas infelizes lá atrás, lá na juventude, muitas pessoas, por terem feito algumas escolhas lá na juventude, que não foram muito boas, acabaram se tornando prisioneiras dessas escolhas. Seja bem-vindo, Rafael, na minha live, bem-vindo. Então é isso. Muitas pessoas na juventude fizeram algumas escolhas de uma forma despretensiosa, né? A maioria das pessoas, né, que iniciou no tabagismo lá na juventude, não iniciou pensando assim: estou fazendo uma escolha que irá fazer com que eu fume muitos anos e depois vai ser muito difícil parar. Nenhum jovem, nenhum adolescente começa a fumar assim. Começam a fumar de uma forma despretensiosa ou para fazer parte, né, da roda de amigos. Esses dias mesmo uma paciente me contou com tantos detalhes, né, ela quis contar realmente com todos os detalhes como foi o início dela no tabagismo, e eu fiquei ouvindo aquilo, e olha, isso foi lá atrás, né, porque ela já fuma há muitos anos, mas eu fiquei aqui pensando que isso está acontecendo hoje com os nossos jovens, pessoal. Muitos adolescentes estão fumando igualzinho a minha paciente, a Mara, comentou essa semana comigo, né, ela comentando: doutora, eu comecei, então, foi na juventude, e sabe por que eu comecei? Ela me contando essa história, eu vou contar aqui para vocês. Ela comentou: eu comecei porque eu ia sair com as minhas amigas, e que na festa que ela ia, ela não tinha onde colocar as mãos, e ela era muito tímida. Aí ela disse que ela não tinha onde colocar as mãos. Ela chegava no lugar e ela não sabia o que fazer com as mãos. E ela via que quem fumava, isso ela me dizendo, que quem fumava já chegava no lugar acendendo o cigarro e já tendo o que fazer com as mãos.
Por quê? Porque pela timidez ela não sabia nem o que fazer. E isso fez com que ela desse o estímulo várias vezes, né? Fez isso várias vezes, se sentiu apoiada no cigarro por conta da timidez. E assim foi, começou a fumar. Então ali, naquele momento, não existia um pensamento assim, eu então agora vou iniciar aqui algo que vai me fazer ficar presa pela vida toda, estou fazendo uma escolha. Ninguém começa a fumar assim. As pessoas começam a fumar na casualidade da vida e o jovem começa a fumar assim. Eu já contei essa história também para vocês, que quando eu estava no primeiro ano de faculdade de odontologia, eu tentei começar a fumar com o grupo de amigos que nós estudávamos na madrugada. E na madrugada bate o sono e o pessoal tomava café e fumava. E eu achava que se eu fumasse, eu também iria conseguir ficar acordada mais fácil. Mas felizmente aquilo para mim, a experimentação não foi boa e não deu certo. Eu não continuei porque eu não gostei. Que bom que eu não gostei. O que teria acontecido se eu tivesse continuado? Repetido várias vezes, mesmo não gostando no início, seria possível que eu também me tornasse dependente, se eu desse os estímulos rápidos. E o motivo meu teria sido, sabe qual? Único e exclusivo, estudar para provas. No meu caso, se eu me tornasse dependente a partir daquele estímulo, a razão da dependência minha, de ter começado a fumar, seria essa. Seria para eu ficar acordada na madrugada para estudar. Mas veja bem, faculdade de odontologia, uma área da saúde. Olha, eu teria feito algo muito ruim para minha vida, não é mesmo? Que coisa boa eu não ter gostado daquilo. Então, pessoal, tem muitos jovens começando exatamente assim, despretensiosamente, não refletindo muito, vai e adquire a dependência. Eu comecei a falar isso, mas estou falando isso porque eu comecei a dizer a vocês a questão das escolhas nossas, né? Comecei a falar da doença, do Covid, né? E tudo mais, do estado de saúde quando não estamos bem, não é? Eu contando aqui da minha quarentena, quando não estamos bem, quando estamos sentindo dor de cabeça, corpo pesado, corpo ruim, tudo fica cinza, fica tudo muito ruim, não é? E aí, quando sabemos que é algo que, independente, por mais que tivemos tido cuidado, pegamos, tudo bem. Mas agora, aí eu falo de escolhas, né? Mas quando nós estamos adoentados por conta de algo que é de nossa responsabilidade, essa sensação toda que eu descrevi no começo da live para vocês, do desconforto, de que tudo fica cinza, de que é ruim, de que nós ficamos fora do eixo, ela se agrava muito mais, ela se torna muito pior, porque vem o quê? Vem uma sensação terrível de responsabilidade por aquilo estar acontecendo, não é? Por escolhas que muitos de vocês, não sei se vocês que estão aqui estão fumantes, né? Eu não gosto da expressão são fumantes, porque ninguém é fumante. Não nascemos para fumar, não somos fumantes. As pessoas ficam, né, no estado de fumante por muitos anos na vida, mas não são fumantes. Todos nós somos não fumantes, porque não fomos, nossa fisiologia não foi feita para fumar, não é? Mas aqueles que fizeram a escolha lá atrás se tornaram, na verdade, prisioneiros dessa dependência, porque, por mais casual que tenha sido a iniciação, uma vez instalada a dependência, aí já não é mais escolha. A escolha aconteceu lá no início de fazer, mas depois se tornou algo necessário, já deixou de ser uma escolha. Mesmo quem está fumando há 10, 20, 30, 50 anos, não é porque está escolhendo há 50 anos fumar. Vocês não estão mais escolhendo nada. Vocês só estão dando sequência a algo que se instalou no organismo de vocês. E aí, porque vocês, a partir do momento da dependência, passou a ser uma necessidade. E eu já expliquei isso em várias lives. Mas para tirar o peso dos ombros de vocês, mais uma vez, porque este é o meu desejo, é uma missão minha, tirar esse peso dos ombros de vocês. Sabe por quê?
porque, especialmente nesse momento agora, tá? Momento de que muitas pessoas estão realmente aí ainda, né, pegando essa gripe ou outras, ou pessoas que já estão com doenças, outras doenças sérias, não é? Em tratamento, lutando pela vida, não é? É muito comum que as pessoas que estão aí já acometidas por doenças e fumando ainda, muitas pessoas com uma sensação de culpa muito grande. Muitas pessoas que além da doença, a culpa, ela, na realidade, ela agora não os ajuda em nada. E às vezes essa culpa não vem só por parte da pessoa mesmo. Às vezes essa culpa, as pessoas que convivem com a pessoa acabam culpando a pessoa. Tá vendo? Fumou aí, ó o que aconteceu agora. Eu te disse, falei para parar de fumar há quanto tempo? Quantas famílias que ficam aí lutando com entre os seus familiares aí para que a pessoa pare de fumar e de repente vem uma doença, vem algo sério e aí o dedo enriste, né? Eu te disse, quantas vezes eu pedi para você parar de fumar? Quantas vezes você não me ouviu? E agora olha o que aconteceu. E às vezes, né, pessoal, infelizmente o que acontece não é nada bom. E não é nada bom e às vezes acontece já de estar numa fase muito difícil, mas o que eu quero dizer a vocês, não sei quem vai assistir a live e quando, mas se você vive essa situação, se está acontecendo na sua família, de alguém estar realmente passando por um acompanhamento de saúde sério e essa pessoa tenha fumado muitos anos, uma quantidade muito grande, agora está aí em pleno tratamento de saúde, a última coisa que essa pessoa precisa é culpa, acusação. Por quê? Porque, na verdade, isso que ela fez ao longo de todos esses anos, lá atrás aconteceu de forma despretensiosa e depois ela fez porque ela precisava fazer. Por quê? Porque não é porque ela a cada ano estava escolhendo, mesmo sendo cobrada para parar de fumar, ela estava escolhendo continuar fumando. Não é isso. Por mais que ela tenha dito a você, talvez, que tenha cobrado isso dela, por mais que ela tenha dito, me deixa, eu fumo porque eu gosto, quando eu quiser parar eu paro, isso é um problema meu, entendam o seguinte, por trás desse discurso, existe alguém que está pensando assim, mas como eu queria parar? Porque eu não consigo, eu deveria parar e eu não consigo. Quando eu vou conseguir parar? No fundo eu queria parar, é isso que eles pensam. Mas acontece que a cobrança faz com que eles tenham uma reação de defesa, né? É uma autodefesa, dizer, me deixa, não me perturbe, eu gosto de fumar. E aí ela mesma pensa, mas eu gosto mesmo de fumar. Por que eu gosto tanto de fumar? Essa é outra culpa que ela sente, porque ela fala, mas por que eu gosto tanto de fumar se eu sei que eu estou me prejudicando tanto? Pensa quantas culpas, gente. Culpa porque começou a fumar na juventude, culpa porque fumou por muitos anos, uma quantia enorme, culpa porque já está adoentado e culpa porque acha que fuma porque gosta. Acha que fuma ainda porque gosta de fumar e porque se acha um caso perdido. Quantos enganos ao mesmo tempo essa pessoa está submetida? A quantos enganos? Há muitos, sabe por quê que há muitos enganos? Porque toda essa culpa que ela sente, na realidade ela nem deveria sentir. Por quê? Porque a dependência da nicotina é uma grande armadilha que muitos caíram nela, né? Essa foi proposital, né? O cigarro foi inventado para isso. Toda a química dele foi inventada para isso. Toda a potência da nicotina de causar dependência foi feita para isso. Só que uma coisa muito triste acontece no meio disso tudo, que é a falta de conhecimento, porque nós estamos numa época de muita informação, não é? Muita informação facilmente chegando a todos nós, mas informação não significa conhecimento. Informação não significa conhecimento. E nesse segmento da saúde, da questão do tabagismo, existe muito pouco conhecimento. Infelizmente,
E quando eu digo pouco conhecimento, especialmente no que se refere à saída da dependência, né? A saída de como parar de fumar da maneira certa. A estratégia de saída inteligente, porque tem que ser uma saída inteligente, não pode ser uma saída de qualquer jeito, porque senão não é uma saída. É apenas um período temporário sem fumar, com muito sofrimento, mas a pessoa ainda está dentro da armadilha. Porque se ela não sair por inteiro, ela vai ficar dentro da armadilha, da doença, aqui. Então, por quê? Porque é uma doença que tem aspectos fisiológicos, porque é uma dependência química extremamente potente, tem aspectos emocionais, porque obviamente que o fumante oscila a quantia conforme a sua emoção, e tem aspectos comportamentais, porque ao longo dos anos fumando, a dependência gerou vários hábitos que se tornaram praticamente segunda natureza, né? Hábitos que se tornaram automáticos, que é o que chamamos de automatismo. Então é uma dependência complexa, ela não é uma dependência tão simplesinha assim, não é nada simples na verdade. Porém a complexidade dela, quando existe o conhecimento da particularidade dela, aí sim, aí nós sabemos lidar exatamente de uma forma inteligente com todas as faces dessa doença para podermos sair dela no formato certo. Porque quando se cuida apenas de um dos aspectos desta doença, os outros ficam sem cuidado, essa saída não é completa. Então a corrente ainda fica lá. A pessoa sai, mas ainda a corrente ainda está nos pés. Então basta um passo em falso para ela voltar, porque ela ainda está presa à doença. Por que eu estou dizendo tudo isso a vocês? Especialmente porque se você que está assistindo essa live hoje está passando por isso, de estar aí tratando, lutando pela vida, cuidando de, né, já adoecido, uma doença séria, e está aí se culpando por isso, além do medo, além do desconforto da doença, além de toda a batalha pela vida, você ainda está sofrendo da culpa de ter fumado por longos anos, pensando, por que eu fiz isso? Por que eu não parei antes? Por que eu não ouvi o conselho fulano, ciclano, né? Minha esposa falava tanto, ou então meu marido falava tanto, ou então meus filhos falavam tanto. Por que eu não parei antes? Então, dizer a você que agora essa culpa não vai ajudar você em nada. Ela apenas vai dificultar o seu processo de recuperação. Minha palavra, então, para você é uma palavra de ânimo, no sentido de pensar o seguinte: não importa em que fase você esteja, não importa o que você esteja passando. O que eu quero dizer a você, que é tempo de parar de fumar. E que parar de fumar agora para você será algo muito bom, que irá ajudá-lo muito a enfrentar esse momento que você provavelmente pode estar enfrentando, que é a luta pela vida. Parar de fumar agora vale a pena sim. Não existe aquela conversa, agora já não adianta mais, ó o que aconteceu e olha como é que eu estou. Agora já não tem mais jeito, ou agora não adianta mais, ou então me deixa fumar agora, porque agora pelo menos esse prazer eu quero ter. Não pense assim. Esse discurso, ele é completamente enganoso. Por quê? Porque parando de fumar, você terá melhores condições para receber todo e qualquer tratamento que você esteja recebendo. Mentir para o médico, esconder o cigarro, fumar escondido e fingir que parou para que a família não fique perturbando, isso é se manter dentro da prisão por se achar totalmente incapaz de lidar com isso. Mesmo porque o medo da doença, a angústia pela doença faz com que você fume mais, porque você se sente. Quanto mais ansiedade, quanto mais medo, mais a necessidade que você sente de fumar. Então você entrou aí numa bola de neve. A pessoa entra é uma bola de neve crescente.
E o que eu estou querendo dizer a vocês? Existe saída e é importante acontecer essa saída agora, mais do que nunca. Por quê, pessoal? Porque, especialmente para todos vocês que estão em tratamento, a questão de continuar fumando, recebendo um tratamento, seja um tratamento para qualquer doença que for. E eu não vou ficar aqui detalhando, porque eu também não quero ficar aí preocupando você mais ainda, mas todo e qualquer tratamento, com o fato de você parar de fumar, você vai ser beneficiado. E vale a pena parar de fumar. Vale a pena parar de fumar em toda e qualquer fase. Sempre vale a pena parar de fumar. Nunca será tarde demais. Tarde demais é só quando não tiver mais jeito. Mas enquanto existe vida, existe esperança, temos que ter esse desejo de viver. Né? Enquanto existe vida, existe esperança. Então, existe sim condições de parar de fumar e, parando de fumar, condições de melhora, não é mesmo? Então não deve haver culpabilização, as pessoas não devem ficar culpando o outro porque o outro fez isso e não parou antes, não, culpa não adianta. E para aliviar a sua culpa, dizer a você que na verdade a dependência da nicotina, ela pegou muitos, né, na juventude, e existe uma carência enorme de bons trabalhos neste segmento da saúde, que é o tratamento do fumante. Então não é à toa que temos muitos fumantes ainda presos ao cigarro, à dependência, porque não receberam ajuda adequada, porque não sabiam o que era possível ser feito, como era possível ser feito, quando era possível ser feito. Então, uma grande desinformação, né? Informação não é conhecimento, então um grande desconhecimento, muita informação errada, sem fundamentação, sem reconhecimento, muito palpite, mas assim, metodologia, começo, meio e fim, olha, é isso que se faz para parar de fumar. Vamos fazer do começo ao fim do processo, mas vamos fazer direitinho. E aí, pessoal, é interessante porque esse processo ele tem começo, meio e fim. Não pode acontecer de qualquer jeito, porque se acontecer de qualquer jeito não vai ser bom. Período de preparação. Por que é importante um período de preparação? E agora eu entro num ponto importante aqui, porque eu leio, né, algumas mensagens de algumas pessoas, é incrível, né, porque dá de tudo, né, quando a pessoa resolve levar o trabalho dela para a internet, ela tem que estar preparada para tudo, para coisas boas, para uma receptividade, mas também para uma certa, né, ignorância por parte de algumas pessoas que vêm criticar, né? Tem pessoas que entram só para criticar, não tem noção do que se trata o assunto, não tem noção da bagagem do profissional e vai lá e ficam ali fazendo comentários assim absurdos, por não entenderem a complexidade do segmento da saúde que estamos falando e por já ficarem pré-julgando sem saber do que se trata. Então também nem vale a pena falar sobre isso, mas hoje o recado de hoje, eu falei que eu não tinha script para essa live hoje, mas o desejo que me veio no coração é de dizer realmente a todos vocês, falar sobre a questão da valorização da vida, de quando não estamos bem, não estamos com saúde, no momento que começamos a nos recuperar, e falei isso por conta da minha saída agora do Covid, né, de estar aqui saindo dessa fase, de no momento que estamos ali adoentados, como é triste, como a vida fica realmente difícil, como nós desejamos viver, desejamos saúde, e quando sabemos que estamos no caminho certo, cuidando da nossa saúde, e aí as coisas acontecem, sabemos que temos que lidar com o que acontecer, mas sabemos que estamos aí, digamos, quando eu digo fazendo a lição de casa, cuidando dos aspectos que precisamos cuidar da nossa vida para termos saúde.
E aí, não estou falando só de não fumarmos, né? Estou falando de cuidarmos de todos os campos da nossa vida, não é mesmo? Por quê? Porque para termos realmente uma vida aí com bem-estar, temos que olhar para todos esses campos da nossa vida, não é? Que precisamos cuidar. Então a questão do parar de fumar, essa metodologia desenvolvida aí, né? Construída ao longo de todos esses anos, né? São quase 20 anos. Aí, repito aqui, a visita da Elaine aqui na live foi tão... mandando mensagem aqui que parou de fumar comigo há 15 anos. Olha que beleza. Então, é dizer a vocês que a questão do tratamento do tabagismo torna-se uma entrada, um início de uma reorganização da própria vida. Então, essa metodologia que eu estruturei, ela foi pensada não apenas para ajudar meus pacientes a pararem de fumar, mas para que eles façam dessa atitude, parar de fumar, apenas o primeiro passo para todas as outras mudanças que podem acontecer a partir do momento que ele para de fumar. Por quê? Porque muitas outras situações na vida da pessoa que fuma, elas vão ser transformadas porque ela parou de fumar, porque o cigarro que ela fumou por longos anos, embora ela não saiba, não pense, não tenha total noção, ele interferiu na vida dela em vários setores. A questão de estar fumante por muitos anos fez com que essa pessoa vivesse um contexto totalmente diferente do que se ela não fumasse, né? Então, quando ela para de fumar da maneira certa, este pode vir a ser o primeiro passo para todas as outras mudanças que podem vir a acontecer na vida dela, se ela for direcionada para esse olhar, quando ela para de fumar, mesmo porque quem para de fumar precisa reorganizar essa casa. Qual casa? Essa casa, o organismo dela. Imagina uma pessoa que fumou 20, 30, 40, 50 anos. Como fica esse organismo? Toda essa química por tantos anos, 1 maço por dia, 2 maços por dia, 3 maços por dia, 4 maços por dia. Façam ideia como está esse organismo de uma pessoa recebendo a química de 4 maços, ou de 2, ou de 1, ou de 15 cigarros por dia, ou de 5 cigarros por dia, não interessa. O que tem ali dentro daquele cigarro é só coisa ruim, né, pessoal? É só coisa ruim. A Eunice fala aqui, ó, sou fumante e me cobro muito para parar de fumar, mas não consigo parar. Não é não consigo, nem precisa dizer mais assim. Não é fácil, também não precisa. O dia que fico sem fumar, parece que vou morrer de tanta ansiedade. Então, vou aproveitar aqui, Eunice, isso que você fala, ó. Isso nada mais é do que a dependência. É a reação fisiológica de um organismo que está dependente da nicotina. Assim como você se sente, praticamente 100% dos fumantes se sentem impotentes diante da dependência. Mas espera um pouquinho, vou voltar lá no começo da live. Esse discurso, não paro, não consigo, não posso, isso tem que sair do vocabulário de vocês. Você muda esse discurso para até hoje não consegui, até hoje não parei, porque você não sabia o que você poderia ter feito. E a maioria não parou e não para porque não sabe o que é para ser feito. Se os próprios profissionais da saúde não sabem, muitos não sabem recomendar para os seus pacientes, porque eles também não sabem o que tem que ser feito, vocês não têm a obrigação de saber. Então, essa é a minha missão e eu estou aqui para isso, para dizer a você, Eunice, e todos que estiverem aqui assistindo essa live, e sabe como que a Eliane, que entrou aqui na live, que parou comigo há 15 anos atrás, sabe como que ela parou? Ela também não sabia. Ela, quando veio para o tratamento, também não sabia, não havia feito antes porque não sabia, mas quando veio para o tratamento, já há 15 anos atrás, aprendeu o que precisava ser feito e fez, e parou, e hoje está aqui contando essa história para vocês. Parou há 15 anos atrás.
Então, se ela fez isso há 15 anos atrás, pensem bem, nós não estamos falando de teste aqui não, de tentativa e erro não. Me dá muito sono, é ansiedade, não consigo um dia sequer. A Neuza falando. E a Eunice. Eu tô respondendo aqui porque eu sei que essa resposta para vocês, para muitos. Sabe por que vocês têm reações ruins? Porque quando vocês estão na dependência, tirar a nicotina de uma hora para outra sem um suporte é algo muito ruim. Por isso que eu falo, parar de fumar é algo que tem que acontecer de forma inteligente, por isso existe um processo de preparação para a ação. Então tem começo, meio e fim. Então, para que todos vocês saibam, pessoal, aqui é um momento então para tirar a culpa daqueles que estão se sentindo culpados, desanimados. É possível também que vocês tenham pego aí Covid, estejam aí se recuperando e se fuma, né? O processo acaba se agravando muito mais, né? Mas vamos tirar a culpa, vamos tirar aí esse peso dos ombros, respirem, se permitam, parem de ficar resistindo quando as pessoas quiserem incentivá-los a parar de fumar. Agora vai meu recado aí para aqueles que têm aquele discurso pronto, eu fumo porque eu gosto, me deixa porque quando eu quiser eu paro e tudo mais, mas esse discurso ele é fruto também de uma insegurança, porque talvez já tenha tentado e não tenha conseguido, então achou melhor desistir e assumir, eu fumo porque eu gosto e acabou. Toda pessoa que está na dependência gosta. Toda pessoa que está na dependência acha que fuma porque gosta, mas ela fuma porque ela está na dependência. Quando ela sai da dependência, essa questão de gosto, isso aí já não significa mais nada, né? Então, é uma questão de sair da forma certa. Para isso temos recursos químicos, mas tem que saber o que fazer, o que usar, quando usar, eu sempre digo isso, de que forma temos que usar ou não usar, e para isso a experiência de um profissional que lida com isso há muitos anos. Então, eu estou aqui, pessoal, falando deste tema porque é um tema importante. Muitas pessoas precisam estar aí com saúde, com mais saúde, não sabemos o que vem pela frente, não é mesmo? Então, e não é bom ficar adoentado, é muito ruim, vocês precisam ter saúde, precisam parar de fumar para enfrentar tudo que tiver que enfrentar. E se já estão enfrentando aí doenças e estão em processo aí já de tratamento, vamos melhorar isso, vamos dar condições para esse corpo receber aí essa ajuda, esse tratamento, vamos sair desse contexto. Se não foi feito antes, já não foi feito, não vamos mais ficar nos culpando, vamos fazer agora. Então, quero convidar a todos vocês, continuem acompanhando os meus vídeos e na próxima quarta-feira, às 20 horas, eu irei disponibilizar um momento gratuito para pessoas que tiverem interesse em conhecer uma metodologia, uma metodologia online que eu estou disponibilizando. Eu disponibilizo vários formatos de tratamento online, mas existe um formato que é diferente e que muitas pessoas acabam se adequando mais a esse formato. Então eu irei, na quarta-feira, às 20 horas, detalhar. Mandem para mim uma mensagem, tenho interesse, quero estar nesse momento, será uma reunião pelo Zoom, tá bom? Na próxima quarta-noite. E aí venho para saber do que se trata, tá bom, pessoal? Mas aqui é momento de ânimo, momento de renovar aí o pensamento de vocês, de parar de ficar aí considerando agora já não adianta mais, agora já o que aconteceu, não tem mais jeito. Tem jeito sim. Vamos ter ânimo, vamos ter entusiasmo, vamos ter porque a vida é um presente e porque temos que lutar pela vida até o final. Até o final, não desanimem. E parar de fumar sempre, ainda sempre será tempo de parar de fumar. Nunca será tarde demais para aquele que ainda não fez. Mas para aquele que pode fazer o quanto antes possível, vamos fazer o quanto antes possível. Recebi também uma mensagem de uma amiga essa semana me dizendo,
Andréia, acabei descobrindo essa semana que o meu filho mais velho fuma. E aí ela, muito chateada. Ela não sabia, o marido não sabia, descobriram que o filho fuma, um rapaz jovem. Então também, minha conversa também, eu gostaria que o pessoal mais novo também ficasse atento. E essa moçada, né, que está aí fumando, super jovem, né? Mesmo que tenha começado lá nos seus 15 anos, mas está aí com 20 anos, né? 25 anos. Oh, que momento mais que propício para parar de fumar, pessoal. Como isso irá fazer a diferença na vida de vocês? Parar de fumar agora, nessa fase, especialmente, né? Eu já falei isso em algumas lives passadas a respeito da questão da jovem, né? Que quer aí constituir família, que deseja ter filhos, né? Cuidar desse organismo, né? Cuidar desse organismo, parar de fumar, ter condições, muitas que estão grávidas e ainda estão fumando, né? Põe uma venda nos olhos como se nada acontecesse, mas está acontecendo. Então, para os jovens, quanto antes vocês derem esse passo de parar de fumar, melhor. Quanto antes, melhor. A Eliane volta a falar aqui, ó, com o tratamento eu consegui parar. Havia tentado várias vezes sozinha e só consegui com a doutora André. Eliane, eu agradeço mais uma vez. Olha aqui, pessoal, a Eliane já tinha tentado várias vezes, viu? Como que era a Eunice, né? Que falou que não tinha jeito, que não consegue. A Eliane tá aqui, obrigada, Eliane. A Eliane tá aqui dizendo a experiência dela. Que ela, antes também, já havia tentado quantas vezes? Muitas vezes. E praticamente todos os meus pacientes, eu acho que a maioria dos meus pacientes ao longo de 20 anos, atendendo fumantes, a maioria já havia tentado mais de 1, 2, 3 e alguns até mais de 5 vezes tentado parar de fumar, com metodologias diferentes e não haviam conseguido. Mas vejam aí, ó, a Eliane vem aqui e fala, já tinha tentado, mas ela não desistiu. Né? Eu ouvi também hoje uma frase muito interessante do meu professor de italiano, professor Silvano. Ele comentou uma frase importante que o perdedor é aquele, quando que a pessoa vence? Todas as vezes que ela não desiste, né? Essa frase que ele comentou, que é de um autor. Quando que uma pessoa vence? Ela vence todas as vezes que ela não desiste. Agradecimento recíproco, Eliane. A Neuza fala aqui, ó, que bom, parabéns, quero parar também. Então venha, Neuza, para você também vir contar essa história aqui depois. Venha para o tratamento. Mande uma mensagem para mim que você vai receber meu convite para estar nesse encontro da próxima quarta-feira. E é tão bom, né? E esse vir aqui, né? Essa contribuição, né? Porque nada mais potente do que alguém que passou pela experiência, que vem, que fala, que convida, que mostra que é possível. Então esse é o outro lado da moeda, né? Que isso que é bonito, né, gente? Eu abro a live do nada hoje, não marquei, mas hoje, como eu já estava melhor do meu Covid, estava aqui sozinha, falei, vou abrir essa live, vou falar. Eu quero falar, né? Esse desejo de falar sobre algo que é o que eu vivo. Os meus pacientes estão aí em pleno tratamento, parando de fumar. Depois vocês vão ouvir cada um deles, né? Que estava no processo que começou agora, né? Da turma de março. Felizes da vida porque já pararam, né? Super felizes. Pensa, pessoal que fumava também muitos anos. Então são os primeiros passos, é a primeira fase, mas já param num contexto totalmente diferente. Já param tranquilos, é da água para o vinho, né? Parar com ajuda, parar com acompanhamento, sabendo o que é para fazer, como é para fazer, né? Faz toda a diferença, né? Faz com que as pessoas venham aí depois de 15 anos aqui aparecer na live sem agenda para dar aqui a contribuição e venha todas as vezes, Eliane, depois eu vou entrar em contato com você. Me manda um oi, Eliane, me manda um oi no meu Insta, no meu direct, para eu poder entrar em contato com você, que eu quero agendar uma live
uma live com você para você vir contar essa história aqui pra gente. É muito importante isso. Me manda esse oi. Gente, é isso. É maravilhoso. Vamos mudar essa história na vida de muitas pessoas. Vamos levar esse tema avante. Vamos mostrar para as pessoas o que existe, o que é possível ser feito. Vamos fazer esse movimento, né? Esse movimento de saída da dependência. E não vamos fazer só para as pessoas que já estão com mais idade, não. Vamos, os jovens, vamos chamar essa moçada, vamos resgatar essa moçada que está aí com os seus 18 anos, 19 anos, esse pessoal fumando narguile para começar a fumar o cigarro, quantos aí nas rodas de narguile? Vamos tirar essa moçada desse contexto, pessoal, me ajudem. Deem um like nesse vídeo, vou colocar lá no YouTube também, pedir like. Pessoal, eu preciso dessa ajuda de levar esse tema avante ao conhecimento das pessoas, porque é algo relevante, é algo que transforma vidas, é algo que devolve às pessoas os anos que ela iria perder se ela continuasse fumando. Então, Eliane, você está de parabéns e com certeza você já ganhou, de 5 a 10 anos a mais na sua vida, não é mesmo? É isso, pessoal. É disso que estamos falando. De vida, de saúde, de tomada de decisão, de tirar a culpa dos ombros, de tirar a culpa do outro, de ficar acusando o outro, nada de acusar. Vamos ajudar? Vamos fazer algo de bom? Vamos parar de culpar as pessoas? Já vou. Vamos parar? Então é isso, ó. Vou receber um mimo aqui para para jantar. Pessoal, para o jantar. Pessoal, ó, seguinte, então eu quero agradecer a participação de todos vocês, muito mesmo, tá? Porque nada é à toa, o tema é importante, me ajudem a divulgar esse tema e me mandem uma mensagem aí, porque na próxima quarta eu vou disponibilizar esse momento ao vivo, gratuito, para você que tem interesse. E se você conhece pessoas que fumam, leve essa notícia adiante. Leve essa notícia adiante. Porque muitas pessoas estão precisando, né? Receber essa luz no fim do túnel, essa palavra de ânimo, esse encorajamento, né? Essa ajuda. Porque eu sei como fazer. Eu sei como ajudá-lo a parar de fumar num formato tranquilo, num formato seguro, para que esse processo seja um processo definitivo na sua vida, para que você se torne um não fumante feliz, bem resolvido, tranquilo, que vai viver a vida com muito mais intensidade, com muito mais prazer. É isso, parar de fumar de uma forma inteligente. Então, pessoal, eu agradeço a participação de todos vocês aqui nessa live. Eu já vou parar, porque agora eu já estou um pouco cansada e já estou saindo aqui desse Covid aí. E para todos vocês, desejo saúde, desejo um final de semana abençoado. Pedindo a Deus aí as bênçãos para todos vocês que fumam e precisam dar uma solução para esse problema na vida de vocês, e eu me coloco aqui à disposição para ajudá-los. Tá bom, pessoal? Então, beijão para todos vocês, fiquem com Deus, com as bênçãos. Jesus, Maria, na nossa vida, nos abençoando. Até a nossa próxima live, se Deus quiser. Tchau, tchau!